dia, graça e paz sobre a tua vida nessa manhã. Que bom que estamos reunidos aqui para celebrar o nosso amado Jesus, né? Que Deus possa abençoar você. O Senhor sempre tem uma porção para a gente, né? Quando a gente vai para o Senhor, Ele tem uma porção do alimento, né, que a gente necessita. Então, abra o seu coração para que você possa receber dessa porção do Senhor nessa manhã. E nós estamos na série de mensagens, para onde estamos indo? Essa é a pergunta. Quem pensou um pouquinho nessa pergunta aí nessa semana? Para onde estamos indo? Né? Quem não pensou vai pensar essa semana agora, tá? A gente precisa dessa direção, nós precisamos saber qual é o nosso destino, principalmente aquilo que Deus tem preparado para a gente. Hoje a gente tem o recurso do GPS, né? Então, quando você vai para qualquer lugar, o que você faz? Você coloca o enderecinho ali, né? E clica ali a rota que você vai seguir, e o GPS vai te conduzindo, né? Vira à direita, vira à esquerda. E Deus quer fazer exatamente esse serviço para a gente, né? A diferença é que Deus vai nos mostrando a visão dEle e o propósito dEle para a nossa vida, à medida que nós vamos caminhando. Obviamente, nós sabemos qual é o nosso destino final, né? Alguém tem dúvida aí sobre o seu destino final, lá, o ponto final, né, do teu ônibus, ou do trem, ou do avião que você está pegando aí? Né? Não temos dúvida, né, que a eternidade com o Senhor, estarmos na presença de Deus, mas nós estamos falando sobre propósito de Deus para nós, nesse tempo que nós vivemos nessa terra, entendemos o propósito de Deus. E eu falei no final da mensagem, domingo passado, sobre esta visão progressiva, e quando a gente lê a história de muitos personagens da Bíblia, você vai perceber que Deus falava a respeito da visão e do propósito, mas era no decorrer desta caminhada que isso iria se desvendando, à medida que eu vou dando os meus passos, à medida que eu vou obedecendo a visão de Deus, aquilo vai sendo mostrado para Deus, para nós, da parte de Deus. Eu estava me lembrando aqui, quando Deus fala com Saulo, né? Saulo teve aquela experiência a caminho de Damasco, e os olhos dele ficou cego, e ele foi levado então até a cidade de Damasco, e Deus falou com um homem chamado Ananias, e disse para Ananias, vai lá nessa casa aqui, e você vai orar por um homem chamado Saulo. E esse Ananias havia ouvido tudo aquilo que Saulo estava fazendo, perseguindo a igreja. Temos que mudar aqui. Perseguindo a igreja. Então, naquele momento, Ananias ora por Saulo, os olhos dele são abertos. Mas o que Deus fala para Ananias é o seguinte: eu quero mostrar para Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E este homem, ele vai testemunhar diante de reis e autoridades. Então, naquele momento em que Saulo teve a sua experiência dos seus olhos abertos, né, de ter sido batizado, porque foi nesse momento que Saulo foi batizado, numa casa ali por Ananias, naquele momento Deus já falou para ele da visão que tinha. Eu vou te usar para você testemunhar diante de autoridades e de reis. Mas foi no processo e na caminhada que Deus foi mostrando para Saulo e ensinando, né, o preço disso, né, o sofrimento, as lutas, enfim, mas também a vitória de ter a visão de Deus concretizada na sua vida. Então, que a gente possa continuar pensando sobre isso, né? Entendendo que cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um destino que foi escrito, né? Que foi projetado por Deus. E nós precisamos buscar e viver debaixo deste propósito do Senhor. Eu creio que todo ser humano, né? Ele tem o desejo de ser bem-sucedido, não é verdade? De ser realizado naquilo que ele faz.
E quando a gente entra nesse plano perfeito de Deus, não tem como você não viver esta realização. Porque Deus, Ele sabe o melhor, Deus tem o plano perfeito para a sua vida. Então não tenha medo. A Natália falou um pouquinho sobre os receios, né, que nós temos quando a gente é guiado, né, aquele medo de errar. Né? Quem aqui nunca teve receio quando o Waze começa a levar por uns caminhos e você começa a pensar, meu Deus, mas será que eu estou indo para o destino final mesmo? E você já começa a ficar com temor. Mas quando a gente está sendo guiado e conduzido pelo Senhor, a gente não precisa ter esse medo, nós precisamos simplesmente confiar no Deus em quem nós cremos. Então vamos lá, vamos ler 2 textos, continuando a nossa história, né? Semana passada a gente leu um trechinho da história de Abraão e de José, e hoje eu quero dar continuidade aí, né? Obviamente são histórias longas e você deve então ir lá na sua Bíblia, no livro de Gênesis, e procurar entender melhor toda a história narrada aí dessas personagens. Gênesis 17, verso 1 e 2. Somente 2 versículos. Quando Abraão tinha 99 anos, ou seja, o nome dele não tinha sido mudado aqui ainda, tá? E isso aqui é uma coisa interessante, certo? Deus ainda não mudou o nome dele. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Vamos colocar um pouquinho o contexto dessa passagem aqui. Né? Ou seja, Abraão já sabia, Deus já havia dado para ele uma promessa. E a promessa era: a partir de você, em você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Mas para que Abraão fosse o pai de muitas nações, ele precisava gerar um filho, não é verdade? E esse filho não tinha nascido ainda. E ele já estava com 99 anos. A gente tem a visão de Deus, mas de repente a gente começa a enfrentar, né, os obstáculos, as dificuldades que isso traz. E neste momento aqui do capítulo 17, veja, se você ler o verso 16 do capítulo anterior, olha o que diz ali: Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Opa, nasceu Ismael. Mas quem era Ismael? Era o filho da promessa? Não. Ismael era o jeitinho que Abraão deu junto com Sara. Foi o jeitinho. Você dá jeitinho na tua caminhada e na tua trajetória para chegar lá naquele ponto. A gente gosta de dar os nossos jeitinhos, né? E daí do verso 16 do capítulo 16 ao verso 1 do capítulo 17, quantos anos se passaram? Opa, ele tinha 86, 13. E no verso 1 do 17 ele tinha 99. De um versículo para o outro passaram 13 anos. Você fica preocupado com o tempo passando? E com a visão de Deus não se completando? Pois é, Abraão aqui teve que esperar por 13 anos, e daí Deus chegou para ele. Estão entendendo por que Deus chega para ele e fala, olha aqui que Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que será que Deus quis dizer aqui para Abraão? Não dê o seu jeitinho. Fui eu que te chamei, fui eu que disse do teu destino, e sou eu que vou fazer isto se cumprir. E daí ele continua: viva uma vida de comunhão comigo. Viva uma vida de comunhão comigo. Para você não sair por aí fazendo coisa que eu não te pedi para fazer. E seja obediente a mim em tudo. Quando eu falar vire para a direita, é virar para a direita. Confia no GPS.
Ok, daí a gente vai para a história de José, um pouquinho para frente, capítulo 37, e eu quero ler dos versos 18 ao verso 20. Também eu estou recortando aqui o trecho, porque é uma história muito longa. Então a gente viu semana passada, né, que José tinha 17 anos quando ele teve aqueles sonhos, e logo depois que ele teve aqueles sonhos, uma revolução começou a acontecer na casa dele, né? Os irmãos odiando por causa do sonho que ele tinha contado, porque ele era o preferidinho do papai. Agora aqui os irmãos de José, eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos a quem? Ao pai, que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Deus havia dado 2 sonhos para José, e imediatamente ele já enfrentou uma grande adversidade, o ódio dos seus irmãos. E o que eles estão conspirando ali? Matar José. A gente sabe pela história, da continuidade ali da história, que por intervenção de Judá, um dos irmãos, eles acharam por bem então não matar José. Mas a notícia que chegou ao pai, com aquela capa bonita que o pai tinha comprado, eles mataram um animal, sujaram aquela capa de sangue e falaram para o pai: o seu filho morreu. Seu filho foi morto por um animal. E enquanto isso, os irmãos então tramaram vender José como um escravo para uma caravana de midianitas que estava passando por ali. E aí o que vocês me dizem? Né? 2 pessoas que receberam um chamado, uma visão de Deus maravilhosa. Coisa assim de arrepiar, né? José contou todo faceiro o sonho dele para os irmãos. Abraão e Sara ficaram felizes porque Deus os havia escolhido para eles serem pais de muitas nações. No entanto, logo no início eles começam a enfrentar essas adversidades. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. E o tema que eu dei para essa mensagem é o processo e os obstáculos da visão. O processo e os obstáculos da visão. Visão é a imagem daquilo que vai acontecer no futuro. Ou seja, existe uma estrada para eu trilhar até chegar neste lugar. A visão, o propósito é alguma coisa que eu creio para mim hoje, mas que está num lugar à frente de mim, portanto, eu preciso pegar uma estrada. E de preferência eu preciso pegar a estrada correta para chegar naquele destino. Vocês lembram a história do avião errado que eu peguei, né? Teve que haver uma correção naquela rota, para que eu pudesse chegar ao meu destino. E assim é também a nossa caminhada com Deus. E o próprio Deus, Ele vai ajustando e Ele vai dizendo: olha, vamos corrigir essa rota, você entrou por uma rua que não era para você entrar, volta, faz o retorno e pega, é aquela, é a segunda, não é a primeira. E como é maravilhoso isso, você ser conduzido pelo Senhor nesse processo. O Deus que te chama, o Deus que mostra para onde você está indo, o teu destino, é o Deus que vai guiar os seus passos, é o Deus que vai dar todas as coordenadas para você chegar em segurança àquele lugar. Mas em primeiro lugar eu quero falar um pouco sobre o processo que é você passar por isso. E daí você vai ler a história de muita gente na Bíblia, e você vai ver que as coisas não aconteceram assim num piscar de dedos. Porque Deus podia falar isso para José num dia, e talvez ali depois de uma semana, 15 dias, ele já estar assumindo o posto de governador do Egito. Deus pode fazer, não pode? Lógico que pode. Mesma coisa com Abraão e Sara. Deus dá a promessa que iria abençoar a descendência deles, que eles teriam um filho na velhice, e que esse filho seria o início de uma geração que iria abençoar todas as famílias da terra, e dali talvez 15 dias, um mês, 6 meses, Sara grávida, e dali 9 meses ela com um bebê no colo. Tudo seria tão mais fácil. Mas Deus ama os processos.
Deus valoriza o processo. Existem coisas que precisam ser aprendidas nessa nossa caminhada, até que a visão e o propósito de Deus se cumpra. A gente vive hoje em dias de coisas rápidas, né? Nós queremos resultados rápidos. Já falamos sobre isso quando a gente trabalhou um pouquinho sobre a ansiedade. O que gera tanta ansiedade na vida das pessoas? Né? O que gera aquela taquicardia, assim? Porque você não tem as coisas no ritmo que você quer. Né? Um remédio que você toma e que você quer que faça efeito imediatamente. Né? Um Pix que você faz e você quer que chegue na mesma hora. Tudo muito rápido, o mundo anda muito rápido, e o mundo não tem paciência para os processos. A geração que a gente está vivendo hoje, ela começa a se espelhar aí, né, nas redes sociais, e hoje você pergunta às vezes para criança pequena, o que você quer ser quando crescer? YouTuber. Né? Ok. Né? Tem muita meninada pensando nisso, fazendo canal de joguinho, né? E narrando jogo e não sei o que, e conversando com a galera. Tem muita gente bombando com isso. Né? Só que existe um processo para que a gente possa alcançar esses objetivos. Chegar no destino é uma consequência desse processo. Chegar no destino é um resultado de você fazer as lições de casa, as tarefas que Deus vai te dando. E Deus ama o processo, porque é no processo que Ele nos ensina, é no processo que a gente aprende tanta coisa. Por exemplo, uma gravidez, né, Carol? 9 meses. Chega uma hora que você pensa que aquilo não vai acabar nunca, né? Meu Deus, que tempo longo, mas é um preparo. É um preparo de uma mãe, é um preparo de um pai, é o tempo que Deus vai mexendo conosco até que venha aquela criança. Deus valoriza isso. Existem muitas coisas que nós precisamos aprender. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que é o Senhor quem nos guia nesse processo. E eu preciso estar tranquilo. Eu preciso confiar e seguir as suas instruções. O apóstolo Paulo, ele teve muita clareza a respeito disso, né? Paulo é um personagem da Bíblia que eu gosto muito, e eu fico pensando como é que foi na cabeça de Paulo mudar tão radicalmente assim o seu sistema de valores, deixar de ser um perseguidor da igreja, alguém que se dizia assim, o cara do judaísmo, e passar a se tornar então um servo, né? Aquele que estava sendo conduzido pela graça de Deus. Existe um período da história de Paulo muito obscura, porque é um período que ele diz que ele ficou nas regiões da Arábia. Isso foram 13 anos. Depois da sua conversão, Paulo foi a Jerusalém, ainda aquele mundo era muito hostil para ele, e Deus fala o seguinte, ok, deixa eu te tirar de cena, porque eu preciso te preparar para aquilo que eu falei que você ia ser. E não foi fácil. Não foi fácil. A gente lê na Bíblia, a gente acha tão romântico, né? Aliás, um dos problemas que nós temos com essa coisa da visão e com o propósito de Deus é que a gente romantiza demais. A gente acha que se Deus falou vai ser tudo maravilhoso, vai ser lindo, os caminhos vão se abrir, eu não vou ter nenhum impedimento. Não é assim que a palavra de Deus me mostra. A palavra de Deus fala do processo. E Deus ama o processo, porque no processo Ele vai nos trabalhando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos lapidando. Quanto tempo demora esse processo? Não sei. O meu está lá. Está demorando um pouco. Mas eu permaneço sendo guiado e conduzido pelo Senhor. Olha o que diz Paulo aqui em Filipenses 3. Esse texto bastante conhecido da gente. Ele diz assim, não estou querendo dizer que já consegui tudo que quero. Ou seja, Paulo tinha a consciência de que ainda faltava
uma jornada ainda faltava alguma coisa na vida dele. Ou que já fiquei perfeito, também ele tem clareza a respeito disso, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, e aqui está a tarefa que ele nos ensina. Quando você pensa, eu não alcancei ainda, eu não cheguei no propósito, eu não alcancei a visão que Deus me deu, ele dá a tarefa aqui: esqueça aquilo que fica para trás e avance para o que está na sua frente. Geralmente, quando a gente enfrenta as lutas do processo, a gente tem uma tendência a ficar olhando para trás, né? Ai, mas aquela época era tão boa, por que eu fui me meter nisso, né? Mas Deus me falou tal coisa e agora eu estou aqui vivendo esse momento. Então a tendência é olhar para trás, e Paulo fala: esqueça o que fique para trás e continue seguindo para o alvo. Ele tinha um alvo. Corro direto para a linha de chegada. E aqui Paulo estava dizendo da vida dele completada, ou seja, a linha de chegada para Paulo era quando ele iria sair dessa dimensão do mundo e iria se encontrar com o Senhor na glória, né? Porque aqui que está a recompensa maior de todas as coisas, né? O cumprir o propósito de Deus é para este tempo, né? Cronológico, esse mundo temporal, mas o receber a coroa da vitória é para o mundo vindouro, e Paulo pensava que existia essa linha de chegada, e ele queria atravessar essa linha de chegada com a segurança de ter combatido o bom combate, e é o que ele diz lá no final da vida dele, não é? Eu amo aquelas palavras de Paulo. Ele foi fiel até o fim, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que consciência! De alguém que sabe para onde está indo. E mais ainda, que tem a consciência que está chegando no final da sua carreira com tudo cumprido, para a honra e glória de Deus. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Olha esse verso 16 aqui. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Se houve umas saídas de rota, volte para a direção que Deus tem para a sua vida. Então, vários princípios a gente pode tirar aqui desse texto. Aquele que é maduro compreende que existe um processo. E que ele não está totalmente pronto para cumprir esse propósito de Deus. Eu me lembro que, por 13 anos, eu reunia um grupo de pastores. E nós nos reunimos toda semana. E geralmente quando se trabalha com pastores, a nossa proposta era a gente falar da gente mesmo, né? Das nossas lutas, das nossas inquietações, mas sempre existe uma sombra, né, por trás do pastor, que é aquela coisa, né? A igreja bem-sucedida, a igreja crescendo, os ministérios bem, as coisas caminhando bem, e de repente a gente se encontrava exatamente para compartilhar que às vezes as coisas não estavam indo tão bem assim, às vezes nós não estávamos tão bem assim. E daí eu compartilhava para eles, existe um processo e Deus está nos trabalhando, nós estamos na forja, nós estamos no processo de modelagem. Às vezes a gente pensa que a gente está pronto, mas aos olhos de Deus talvez ainda não estejamos. E isso nos leva lá no texto de Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, verso 1 a 6. Olha que interessante aqui, Deus chama Jeremias, né, e leva ele para um lugar, e esse lugar era a casa do oleiro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem.
Deus é muito prático, Ele é muito visual, né? Para você entender bem a mensagem, eu vou desenhar para você, você vai assistir aquilo que eu quero falar com você. Então eu fui e encontrei o oleiro, trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Todo mundo sabe esse processo, né? Antigo, né? Aquela roda mexida pelo pé e o oleiro com as suas mãos formando o vaso. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? E a resposta é: lógico. Ou seja, nessa passagem, Deus fala que Ele está nos moldando, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Uma vez eu ouvi uma história sobre essa questão de barro, né? Alguém que visitou uma olaria e ela aprendeu todo o processo que o barro precisa passar para ele ser um barro que fosse moldável, porque nem todo barro pode ser moldado. Existe barro muito ruim, que não sai nada dali. E daí essa pessoa estava contando, né, que o barro é espalhado em telas, né, deixado num lugar refrigerado, caindo água em cima, e ele fica ali por tempos, até que ele vai soltando todas as coisas ruins, né, todos os pedaços de madeira ou de pedra que porventura exista, e depois aquele barro passa pelo processo de ser recolhido e amassado, e deixa mais não sei quanto tempo, até o momento que esse barro pode ir para a mesa do oleiro. E Deus falava para esses pastores, né? Às vezes a gente pensa que o oleiro já está fazendo barro, mas na verdade o barro ainda está sendo preparado. O barro ainda está lá, descansando, soltando as coisas ruins que tem. E Deus fala: será que eu não posso fazer isso com o meu povo? Porque este é o processo de Deus, que todos nós precisamos passar. Quando eu olho para trás, e este olhar para trás não é de ficar lamentando, mas de ver a minha história, eu penso assim: tudo que eu passei até aqui foram absolutamente necessários para resultar naquilo que eu sou hoje. Eu precisei passar. E daí quando você aceita isso, você não culpa ninguém, você não culpa Deus, você não fica falando, né? Porque fulano fez isso, aquela situação e tal. Você simplesmente olha para você e entende: Deus, eu estou entendendo o processo. Será que Abraão ficou mordido com Deus quando Deus ficou 13 anos de boquinha fechada? Né? Porque veja, o que a Bíblia está me relatando é que com 86, Abraão teve um filho chamado Ismael. E Deus ficou ali, né? E depois de 13 anos, Deus aparece para Abraão. E ele diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus que pode todas as coisas. Talvez, naquele momento, Abraão já tinha se dado conta disso. E Deus fala para ele: anda na minha presença e seja perfeito. Viva em comunhão comigo e me obedeça. 13 anos passados, para que Deus se revelasse assim. E daí depois, lendo a história, nós vamos observar que depois desse tempo de espera, depois desse aprendizado de Abraão, Deus então visita Abraão com os seus anjos. E aqueles anjos passam por ali e falam: daqui a um ano a gente volta e a Sara vai estar com um bebê no colo. E diz que Sara, que estava escondida lá atrás da cortina, riu. E por isso a criança se chamou Isaac. Deus forjando o nosso caráter. Muitas vezes a gente acha que a gente está pronto, mas o barro ainda está sendo preparado. Muitas vezes a gente acha que o vaso já está bem legal, mas o oleiro diz: não está bom, eu vou fazer novo. Eu vou amassar de novo e fazer um novo barro. Resista a esse processo, viva este processo de Deus.
Porque Deus ama isso, é ali que Ele te ensina. E o final vai ser algo maravilhoso na sua vida, não tenha dúvidas disso. Depois a gente vai falar dos obstáculos, né? Da visão. E eles existem, e eles acontecem. Mas existe um risco nesses obstáculos. Geralmente, quando você está diante de um obstáculo, o que você vai fazer imediatamente? Desviar dele, né? Buscar alguma rota de desvio, né? Foi isso que Abraão fez com Sara. Primeiro obstáculo, a mulher não engravida. Qual que é a curva que a gente vai fazer aqui? Sara tem a brilhante ideia, né? Deu um tiro no pé, né? Brilhante ideia. Olha, tem uma serva aqui, deita com ela, tem um filho com ela, e daí a gente fala para Deus, olha, é filho de Abraão. Né? Ô ser humano. Diante do obstáculo, a gente sempre quer arrumar um caminho. A gente sempre quer buscar uma nova rota. E aqui que está o risco. Porque muitas vezes quando a gente se depara diante do obstáculo, também uma outra coisa que vem ao coração é o seguinte, acho que não. Acho que me enganei, Deus não falou, vou voltar atrás, foi um devaneio, foi uma coisa da minha cabeça, e você desiste. E você desiste da visão. Nessa coisa do mundo que a gente vive, é muito fácil a gente desistir das coisas, não é? Se eu não alcanço aquilo que eu desejo, eu desisto. Eu abro mão. Eu desisto da minha fé, eu desisto do ministério que Deus colocou na minha vida, eu desisto de pessoas por causa dos obstáculos. Mas os obstáculos, eles fazem parte. Um autor escreve assim, o caminho de Jesus é uma jornada, não somente um destino. A jornada é o processo. E em uma jornada, a paisagem muda. E muda muito. Podemos nos preparar para alguns acontecimentos, mas não para todos. Se você está numa jornada, a paisagem daquilo que você estará vendo vai mudar. Os obstáculos, eles vão surgir. As adversidades vão vir diante de você. E no meio destas adversidades e desses obstáculos, você vai ver Deus agindo na sua vida. Os obstáculos vão servir para você permanecer na visão, no propósito de Deus. Os obstáculos vão servir para você ter fé e crer que Deus vai remover aquele obstáculo, ou vai te conduzir por outro caminho, ou vai te fazer pular por cima daquele obstáculo. Não sei como que vai ser a história. Mas o obstáculo te mostra que você crê num Deus Todo-Poderoso, e daí Deus se apresenta para você e fala, olha, fica tranquilo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva em comunhão comigo e me obedeça em todas as coisas. Simples assim. Sem temer o que está pela frente, porque o que está pela frente eu desconheço. Lembra que eu falei semana passada que a visão progressiva ela é mostrada aos poucos? Já imaginou se Deus mostrasse o teu percurso inteiro? O que aconteceria, será, hein? Se Ele começasse a falar das coisas que você teria que enfrentar na sua vida, dos embates, das lutas. Você desistiria quando você pegasse o projeto na mão. Você não ia ler nem a primeira página, você já estava largando mão. Por isso que Deus não faz isso, Ele só mostra o fim. Deus é bom de marketing, né? Ele mostra, eu vou te mostrar aonde eu quero que você chegue. O processo fique suci, porque a gente está junto, ok? Vou te dar uma força aí. Isso não é maravilhoso? Isso não é uma expressão de amor de Deus? Porque se Ele me contasse tudo que eu já passei na minha vida, olha, eu não sei se eu toparia não. Talvez eu tivesse desistido, mas Deus é maravilhoso. E Ele quer nos ensinar, e no processo você pode desfrutar disso. Até nos momentos difíceis, de luta, quando você está querendo desistir, daí você vai para Deus, Deus te dá uma palavra de ânimo, Deus diz,
Não vai desistir não, levanta aí, pega na minha mão e vamos embora, que a gente vai superar esse obstáculo, e você vai crescer, e características vão ser geradas na sua vida, porque lembra que o fim está lá, o propósito está lá, a minha visão para você está lá, então não abra mão disso, não desista. Os obstáculos não podem nos fazer desistir, ao contrário. Uma coisa que a gente identifica é que se você está enfrentando obstáculos, é porque você está no caminho certo. Né? Porque as dificuldades sempre vêm para travar o teu caminho, para te impedir de você chegar lá. E quando a gente fala da realidade espiritual, é muito maior ainda. Porque a gente sabe que existe uma conspiração espiritual para você não chegar e não viver plenamente o propósito e a visão de Deus. Na vida de Abraão, então, eu já mencionei aqui que os obstáculos foram quais? A solução dada por Sara, né? Que está lá em capítulo 16. Vamos ler esse texto aí, de Gênesis 16. Olha só que interessante o que a Bíblia narra. Gente, leia a Bíblia com esse olhar de atenção, de se colocar dentro da história. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. A idade já estava avançada. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão, olha gente a palavra dela, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar, para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Estão percebendo os tempos aqui? Não são semanas, não são meses. É um longo tempo, 10 anos que eles estavam em Canaã. Ou seja, provavelmente 10 anos da promessa. Mas estão percebendo a humanidade de Sara? A insegurança dela? O Senhor Deus não me permitiu ter filhos. Pronto, já tinha um ressentimentozinho ali no coração, né? Como assim? Deus fala e agora não acontece. Então vamos dar uma solução. Essa foi a solução dada. O que aconteceu? 10 anos é muito tempo? Então espera mais 13 agora. Daí você pensa, meu Deus, mas Deus é sádico? Não. Deus só fala o seguinte, você não está pronto. Você ainda não está pronto, então vamos esperar um pouquinho mais. Mas que bom que você está no processo. Né? Deus trabalha com Abraão o quê? Confiança e obediência. Ele saiu com 75 anos e com quase 100 anos teve o filho Isaac. 25 anos se passaram. E daí depois eu estava pensando que houve um outro obstáculo na história, né? Porque depois quando Isaac tinha 12 para 13 anos, Deus faz o quê? Pede para Abraão sacrificar o filho. Meu Deus, essa história não acaba. A história não acaba. Por quê? Porque Deus ama o processo. Deus vai ensinando. E é linda a fala de Deus quando Abraão está com o cutelo para sacrificar seu filho e Deus fala, Abraão, para. Eu sei que você está disposto a qualquer coisa. Ou seja, Abraão tinha aprendido o que era a obediência incondicional àquilo que Deus pedia. Agora na história de José, vendido como escravo, daí chegou no Egito. Lá ele foi vendido por essa caravana como escravo para servir na casa de Potifar. Daí aquela mulher oprimida de Potifar acabou se encantando por José. E José era o mordomo daquela casa. Ele que mandava em tudo. E aquela mulher montou uma cilada. E daí eu fico pensando assim, José só pensando nos sonhos. Ah, Deus, já miou esse propósito. Aquele sonho não vai acontecer nunca. Primeiro porque eu já estou longe da minha família. Já fui vendido. Talvez e com certeza nunca mais eu os encontre. Aquele sonho não deu não.
E se alguma coisa já está ruim, saiba que ela pode piorar. Né? E daí o que aconteceu? Aquela mulher incrimina José. José vai parar onde? Na prisão. Preso. Injustamente. Foi assediado moralmente pela mulher de Potifar e acabou sendo preso e ficou lá mofando na prisão. E daí todo mundo conhece a história do copeiro, do padeiro. José decifra os sonhos deles, e José fala: quando você sair, fala lá que eu decifrei o sonho, que eu estou aqui injustamente e tal. Os caras esqueceram de José. José mofou mais 2 anos naquela cadeia. Até que um dia, Faraó teve um sonho. Aliás, teve 2 sonhos. Né? 2 sonhos também, Faraó. E daí José é lembrado pelo copeiro do rei. Olha só, quando eu estava preso lá, tinha um judeu que estava preso lá comigo e ele decifrou meu sonho. E daí Faraó chama José, e Faraó vê a sabedoria de Deus que estava sobre José, e José decifra os sonhos. E foi assim que José foi colocado então como governador. O texto diz que ele tinha 30 anos quando ele assumiu o governo do Egito, ou seja, como o homem mais importante depois de Faraó no Egito. 30 anos. Quando que ele teve o sonho? Com 17, 13 anos se passaram, ou melhor, 13 anos se passaram, né? 13 anos passados, mas daí os primeiros 7 anos eram os anos da fartura, não era? Onde José foi recolhendo nos celeiros. Então, quer dizer, 13 mais 7, 20 anos se passaram. E depois começa então os 7 anos da escassez. E quando a escassez começa a atingir então as terras onde Jacó vivia, que Jacó teve a ideia: estou sabendo que lá no Egito eles estão com um monte de comida, os celeiros estão cheios, então vão comprar comida naquele lugar. E daí que desenrola toda a história de José. Ou seja, pelo menos 20 anos se passaram desde que José teve o sonho, até o momento em que ele revela para os seus irmãos que ele era aquele governador do Egito. E daí a gente pode ficar imaginando como é que foi esse tempo para José. O tanto que Deus não ensinou a ele. Porque a gente pode perceber que José passou pelo processo e ele entendeu o processo, quando lá no final ele se revela aos irmãos, e os irmãos começam a ficar com medo. Ele diz assim: pronto, é agora que a nossa cabeça vai rolar, né? José deve estar mordido com a gente. Agora ele vai esfolar a gente. E daí José fala o quê? Não se sintam culpados. Eu não vou fazer nada, porque tudo o que aconteceu foi propósito de Deus para que eu chegasse nesse lugar. E daí José deve ter falado assim, porque daí ele teve uma reunião privada com os irmãos, né? Ele deve ter falado, lógico, ele não ia perder essa oportunidade, né? Vocês lembram daqueles 2 sonhos que eu contei para vocês? Mas ele estava preparado. Ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele tinha a mão poderosa de Deus conduzindo. Até quando ele estava como escravo, vendido pelos irmãos. Até quando foi tramada a morte dele para o pai. Até quando ele chegou na casa de Potifar, tinha um cargo importante lá, estava muito bem no Egito, mas aquela mulher acabou envolvendo ele numa mentira. Até quando ele estava na prisão, ele entendeu o processo e ele enfrentou todos os obstáculos. Então, queridos, essa é a nossa reflexão, é a nossa segunda reflexão sobre essa mensagem. Saiba que aquilo que Deus colocou no seu coração e aquilo para o qual Deus te chamou, primeiro eu quero relembrar, tem a ver com o propósito de Deus para o reino. Certo? O teu propósito está intimamente conectado com o propósito de Deus para esta terra hoje, para o reino de Deus nessa terra. E está também conectado com o propósito desta igreja que você serve hoje.
Então você está completamente alinhado. O teu propósito, o propósito que Deus tem para a igreja, o propósito de Deus para o reino de Deus, está tudo alinhado. Mas saiba que haverá um processo, e que Deus vai trabalhar na tua vida, e que Deus vai te ensinar, e que Deus vai te preparar, e que Deus vai te fazer passar pelo fogo da provação, e que Deus vai te deixar lá naquela cama naquela rede lá, né? Só recebendo ali água para que toda a sujeira que está em você possa sair. Deus está no processo, Ele está te preparando, e se Ele quiser desmontar o barro, quando você acha que o vaso já está tão bonito, Ele pergunta para você: eu não posso fazer que nem o oleiro? Não está bom ainda do jeito que eu quero, mas fica tranquilo, nós vamos chegar lá. Tem mais algumas coisinhas que você precisa aprender. Eu preciso entender que o processo é mais importante e valioso do que a conquista. Por quem me conduz por esse processo? Porque o Senhor está comigo, e Ele vai me ensinando coisas tão tremendas e tão grandes. Quando Abraão e José entenderam que haviam chegado no lugar que Deus havia chamado, quando Paulo declara aquelas palavras: eu completei a carreira, quando Jesus declara em João 17: eu cumpri o trabalho que o Senhor me confiou, eu cumpri o teu propósito, tudo vai ter valido a pena. E não somente o chegar lá, o receber o prêmio, mas toda a caminhada. Porque Jó, no processo dele, ele não conseguia entender Deus em muitas coisas. Assim como eu e você não conseguimos entender Deus em muitas coisas. Quando os obstáculos são tão gigantes, e quando coisas tão fora do nosso imaginário começam a acontecer na frente da nossa vida, na nossa caminhada. Mas no final da vida de Jó, depois de tanta luta, de tanto sofrimento, quando Deus restitui para ele todas as coisas, ele faz uma afirmação tão maravilhosa, né? E ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, Jó está dizendo aqui: valeu a pena o processo. Foi difícil? Foi. Doeu? Doeu. Houve sofrimento? Sim. Mas eu te conheci no meio de tudo isso. E é isso que nos faz amar o Senhor cada vez mais. Entender que o processo é mais importante e mais valioso do que a conquista lá no fim. A conquista vai ser a cereja do bolo. Mas o processo é importante na minha vida e na sua. E saiba que na sua caminhada com o Senhor, Ele sempre está recalculando a rota. Quando você erra, ou então quando você pega um caminho, né, que não deveria ser, o Senhor recalcula a rota. Quando você se deparar diante dos obstáculos, diante de uma estrada impedida, saiba que o Senhor vai mostrar onde que é o desvio e qual é o caminho que você precisa andar. Assim como Deus falou com Abraão: viva uma vida de comunhão comigo. Viva uma vida de comunhão comigo. Não queira dar respostas às suas perguntas e às suas dúvidas. Não queira dar soluções para aquilo que eu já tenho tudo estabelecido. E seja obediente a mim em tudo. Esse é um desafio que reforça a nossa postura de fé. E que a gente possa fazer como Paulo, né? Prossigo para o alvo. Vamos ficar em pé. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Prossigo para o alvo, porque eu estou bem certo em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Deus é poderoso para me conduzir nesse processo. Descanse. Descanse em Deus. E talvez essa palavra te ajudou a perceber algumas coisas na tua vida. Algumas perguntas, né, do
dos porquês que a gente faz para Deus, né? Por que eu, Senhor? Por que eu passei por isso? Ou por que eu estou passando por isso agora? E ao invés de você perguntar isso com aquele coração de questionamento, de dúvida, às vezes até com um tonzinho de incredulidade, né? Você poder olhar para trás na tua vida e falar: Senhor, eu te vejo nesses processos, eu te vejo nesse caminho que eu trilhei, eu te vejo nas dificuldades que eu passei, e talvez eu te vejo nas dificuldades que eu estou passando hoje, que eu estou enfrentando hoje, e eu sei que tudo isso vai contribuir para uma única coisa, para a glória dEle, e para que a minha carreira seja completada, para que eu possa de fato dizer: eu cumpri o propósito, eu vivi o propósito de Deus. Feche seus olhos e comece a dizer para o Senhor que você não tem medo de seguir nesse processo. Apesar das inseguranças, diga assim para o Senhor: eu sei em quem eu confio. Mesmo que muitas vezes os temores me cerquem, eu estou disposto a passar por esse processo, a aprender com o Senhor. Diga para o Senhor: eu ainda não estou pronto, eu preciso que o Senhor me modele, eu preciso das mãos do oleiro me tornando um vaso para honra. Eu não consigo isso, não é na minha força, é o Senhor quem faz. Tu és o oleiro, eu sou o barro, e o barro não pode dizer para o oleiro: faça desse jeito ou do outro. É o oleiro que diz para o barro: você será aquilo que eu desejo que você seja, você será aquilo que eu idealizei sobre você, porque eu sou o Criador, eu sou aquele que te formou, eu fui aquele que escrevi em um livro toda a sua história e todos os seus dias, eu que te chamei, eu que te escolhi, eu que coloquei sobre a tua vida um propósito, e tudo que você está passando é para que você me conheça, é para que você saiba quem eu sou, para que você veja o sobrenatural, para que você saiba que eu estou acima de todas as coisas, para que você saiba que eu sou o Deus que te toma pela tua mão e te conduz. Você não sabe a direção, mas você está comigo, e eu vou te conduzir. Se renda a isso, se renda a isso. Pare de reclamar dos obstáculos que existem na tua vida. Eles estão ali porque o Senhor permitiu, porque Ele quer te ensinar algo com aquilo, e o resultado disso é algo tão maravilhoso e tão surpreendente, que depois você nem vai se lembrar da dor e do sofrimento dessa adversidade que você enfrentou. E você vai poder afirmar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, gera em nós um espírito reto, gera em nós, Senhor, um caráter forjado na tua vontade, no teu querer. Faça em nós, Senhor, a tua vontade. É isso que eu desejo, Senhor, é isso que eu me disponho nessa manhã. Eu quero passar pelo processo, eu quero ver cumprida a visão, o propósito, o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero seguir até o fim neste caminho, até que se cumpra tudo aquilo que o Senhor disse a meu respeito.
E por isso eu entrego a minha vida ao Senhor.